ele está em 2 slides, em 2 diapositivos. Então, nós poderemos, um irmão ou uma irmã, ler esses primeiros 6 versículos e um outro irmão ou outra irmã ler o final do Salmo. Vamos lá? Aí o voluntário. Se nós não tivermos voluntário, eu vou escolher alguém para ler para a gente. Então, vamos ler aí os primeiros 6 versículos e depois o restante do Salmo. Vamos lá? Joaquim vai ler. Ótimo, excelente, Joaquim. Bom dia. Salmo 32. O Salmo 32, de 1 a 6. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Obrigado, Joaquim. Um outro irmão, a outra irmã, vamos terminar o Salmo, do 7 ao 11. Eu vou ler na tela, tá? Tá. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se chegue a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia, está tampando aqui, cercará. Misericórdia será. A misericórdia e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Obrigado, Teca. Amém. Então, esse é um salmo, né, que fala do pecado, né, um salmo que fala do pecado, e que o pecado ele pode ser oculto para os homens, né? O pecado não é oculto para Deus. Deus, ele sabe do pecado, né? Mesmo aqueles que nós escondemos. Mas ele coloca o seguinte: Deus sabe, mas Deus quer a confissão, né? Deus quer a confissão do pecado. Porque a confissão, ela é o passo inicial da comunhão com Deus, né? Então, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que são retos de coração, né? É assim que termina, né, o Salmo, tá? Então, essa retidão do coração, ela vem, né, da confissão do pecado. E o salmista, que esse salmo é atribuído a Davi, tem a gente subentende-se, né? A gente subentende que todo mundo tem que confessar pecado, né? Porque todos são os pecadores, né? Nós podemos ter aqueles pecados gritantes e plenamente visíveis, mas muitos de nós, né, temos os nossos pecados
ocultos, os nossos pecados de estimação, né, que a gente cultiva todos os dias, né, e que a gente tem que confessar, né, e buscar e receber o perdão de Deus. Bom, então, quais são esses caminhos para que a gente tenha uma vida plena, né, como filhos de Deus, né? Bom, primeiro, é o que a gente já falou aqui, né, no início, a gente explanou. Nós temos que ter consciência do pecado, né? O pecado, ele faz parte da vida do ser humano, é inerente a nós, né? Quando nosso ancestral Adão e nossa ancestral Eva pecaram, né? Então esse pecado ele caminha de geração em geração, então ele faz parte da vida do ser humano. Então não dá para a gente querer ser perdoado de algo que a gente não reconhece. Então, não dá para a gente consertar algo que a gente acha que está certo, a gente acha que não está errado. Então, a primeira coisa é a consciência do pecado. É interessante que o comentarista ele coloca o seguinte: o que é pecar? Pecar é errar o alvo estabelecido por Deus. Então, Deus nos estabelece caminhos, né? Nos estabelece rotas. Né? Você deve seguir por esse lado, fazer isso, fazer aquilo, né? Levar uma vida dessa maneira. Então, quando eu fujo desses objetivos de Deus, desses alvos que Deus impôs para o João, eu estou pecando. Então, pecar é errar esse alvo, né? Deus quer que façamos, que atinjamos determinados objetivos e nós fugimos disso. Então, isso é pecar, né? Bom, aí essa questão que a gente discute muito na igreja, né? Pecadinho, pecadão, né? Mas não importa o tipo de pecado, né? Se é pequeno, se é grande, se gritante, mais exuberante, né? Ou se é um pecado pequenininho, né? Não existe isso, né? É o pecado e você tem que confessá-lo, né? Tem que confessá-lo, tá? Para que você obtenha a bem-aventurança, né? Que é a felicidade. Então, isso está claro lá nos primeiros versículos do nosso salmo, certo? Então veja lá, né? Verso 1, pecado, errar o alvo, viver longe dos propósitos de Deus para a nossa vida. Iniquidade, né? Agora, esses termos vão variar de versão para versão da Bíblia, né? Então, iniquidade é ir além dos limites fixados por Deus, tá? E eu gosto muito dessa ideia, rebelar-se contra a autoridade divina de Deus, né? Isso é a pessoa iníqua, né? Então, iniquidade. Então, rebelar-se contra a autoridade divina. Bom, no verso 2, vem novamente lá a iniquidade. Seria o quê? A perversidade, o contexto do verso, né? Torcer, transviar, arruinar o que é reto. Tá? Arruinar o que é reto. Dolo, né? Dolo é aquilo que a gente faz com a premeditação, né? É um engano, tá certo? O ato de prender um animal numa armadilha, o conto do vigário, a insinceridade, a falsidade, a hipocrisia, né? Então, muitas vezes você pode errar, né? Mas errar sem ter essa intenção de fazê-lo, está errado, né? Você desconhecer, por exemplo, a palavra de Deus não justifica que a palavra de Deus está aí para todo mundo ler, tá? Agora, muitas vezes você erra com dolo, você sabe que não tem que fazer e toma a decisão de fazer,
né? Então, isso é uma atitude dolosa. Bom, o cristão verdadeiro que está em pecado, né, ele não se sente bem. Ele não se sente bem. Ele é uma pessoa angustiada, ela é uma pessoa atribulada, é uma pessoa que está incomodada. Tá? Ah, e esse alívio só virá quando o pecado for confessado. Tá? Então, essa confissão perante a Deus e confissão também perante aos homens. Né? Então, o pecado ele deve ser confessado. É claro que você, e depois os pastores podem até referir, você não vai pôr na sociedade nossa, você não vai pôr um cartaz aí no pescoço, eu sou um pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? A confissão é primeiramente para Deus, reconhecer para Deus que eu pequei, e a confissão ela pode ser feita para um ministro, né, para uma pessoa que vai ter condições de orientá-lo e ajudá-lo a sair do pecado, né, daquele pecado específico. Muitas vezes, se você sai confessando o seu pecado para pessoas despreparadas para esse aconselhamento, vai ser pior, né? Você vai falar que fez alguma coisa errada e a pessoa é uma fofoqueira, vai espalhar, vai criar confusão, vai criar transtorno, e aquilo que você queria, que é a constrição, o arrependimento, a busca a Deus, vai ser prejudicado. Né? Mas o alívio é quando você confessa, né? Você tira aquela carga dos seus ombros. Então, veja. Doutor João, só fazer um comentário. Conversando uma certa vez com uma psicóloga, ela até estava falando essa questão. Às vezes a gente sabe o nome do pecado, né? E fica mais fácil de confessar, mas muitas vezes a gente vive angustiado, e enquanto a gente não pede, né, um discernimento, uma orientação do Espírito Santo, para que ele traga à tona. Existem pecados que nem a gente consegue, orgulho, às vezes, atitudes que nos deixam, né, vivendo angustiados. Enquanto você não dá nome, não traz ele à tona, a gente não consegue se livrar dele, né? Exato, exato. Porque se você não reconhece que aquilo é errado, você não vai procurar a mudança, o arrependimento. Isso tem a ver também com a vida cristã. Então, vamos supor, a Gisele sabe que o João faz algo errado. Então, qual que é o que a Bíblia fala? Primeiro, seria chamar o João e falar: João, eu sei que lá no seu trabalho você fez isso. Isso não é atitude de crente, não é atitude de cristão. Então, é a primeira atitude, né? Seria, enquanto cristã, chamar o seu irmão e fazer esse confronto. Vamos mudar, vamos orar. Bom, aí, se o João continua fazendo aquilo, aí você busca uma pessoa, pelo menos nós temos aprendido na igreja, busca um líder, busca o pastor, né, os pastores da igreja, uma missionária, uma pessoa de fé, uma pessoa que já tem uma caminhada e é equilibrada para fazer esse contato. Né? Mas Posso muitas falar? vezes pode. Eu lembro, sim, de Davi, né? Porque Davi que escreveu esse salmo, né? E ele se sentiu muito perdoado por Deus depois que ele pecou contra Betseba. Mas para ele tomar uma atitude assim de conserto, o profeta Natan chegou até Davi, né, para falar sobre o pecado dele. E Natan foi de uma sabedoria muito grande, porque ele chegou contando uma história, né? Ele não chegou metendo o pé na porta. Ele chegou contando uma história. Aí, o Salmo 51, Davi já confessa o pecado dele a Deus, né? E eu posso ler esse pedaço do Salmo? Pode, é claro, Teca. Aí ele fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente.
da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Aí, Davi confiou plenamente no Senhor, né? Porque ele pecou contra o Senhor. E ele confessou a Deus depois de ser confrontado. Só isso. Tem uma questão que a gente chama de auto-engano, né? O Davi, ele estava no auto-engano, porque o Davi era um homem que tinha convivência com Deus. E ele sabia que o que ele fez é incorreto, que é errado. Então, ele se enganava, se auto-enganava, achando que Deus não sabia, né? Que Deus não sabia. Aí, como você bem falou, teve que o profeta, que teve a revelação, chamá-lo à realidade. Ó, Davi, é você que está fazendo isso. Sendo que o Davi tinha pleno conhecimento do que o que ele fez era errado. Só que ele estava o quê? Se auto-enganando. Dá para viver assim, né? Agora, não dá para o crente, no caso Davi, viver com aquilo no coração, né? Uma hora ou outra ele ia sofrer as consequências que, inclusive, vieram posteriormente sobre ele, né? Esse, no Salmo 51, ele fala algo que é extremamente interessante, porque o pecado é o quê? É viver fora do que Deus falou, né? A gente viu no começo. E é interessante que o Davi fala, pequei contra ti, né? O pecado é contra Deus, né? A gente peca contra Deus. Eu posso até pecar contra a Teca, pecar contra o Joaquim, né? Tudo bem, eu fiz algo errado, mas o meu dolo inicial é contra Deus. É contra Deus, né? Porque quem determina o que eu devo ou não fazer na vida não é o Pedro, o José, a Maria, é Deus. Então, o pecado ele é sempre e primordialmente contra Deus. É claro que eu vou prejudicar as outras pessoas, eu posso prejudicar minha esposa, meu filho, meu patrão, né? Eu posso prejudicar. O pecado tem esse papel, mas ele é inicialmente, primordialmente, é um ato contra Deus, né? O pecado é algo que você faz contra Deus, a rebeldia contra Deus, né? Irmão João, você estava falando a respeito de uma pessoa que pecou e o outro deveria chegar e falar, que ele deve falar para ele, né? No caso, se não resolver o problema, chamar duas pessoas, etc. O problema é que a maioria dos casos, você vê a pessoa pecando, omite e ainda por cima espalha isso no ventilador. Quer dizer, você está cometendo aí o quê? Mais que um pecado, né? Você está pecando porque omitiu e você ainda pecou, por cima está falando daquela pessoa, que é o que é mais comum. Então, isso é porque a pessoa não tem essa consciência do pecado ainda. Exato. É por isso que é importante a consciência do pecado, porque ela reconheceu, ela teve consciência que o outro pecou, mas não teve consciência que ela pecou. Dela mesmo, né? Exatamente. Mas isso é muito da natureza humana, né? Então, eu gosto de apontar o dedo. Olha lá, a Delma. Vocês viram o que a Delma fez? Isso é da natureza humana, né? Exato. Apontar o dedo, né? E não se... Por isso é importante a gente saber, a gente ter essa consciência do pecado, que é o pecado, né? Ok, então vamos lá. Então, aí no versículo 3 e 4, né? Enquanto meus pecados foram omitidos, enquanto calei os pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Né? Bom, então, a gente já comentou sobre isso, né? O pecado não confessado pode provocar doenças emocionais, decorrentes da angústia, da dor,
da dor de consciência, etc. A gente já discutiu sobre isso. Até a pessoa que não é crente, mas ela é uma pessoa psicologicamente equilibrada, ela sente que está fazendo as coisas erradas, que precisa mudar. Deus colocou no nosso cérebro, uma coisa que eu creio, você sabe o que é certo, o que é errado, está no nosso genoma, né? A gente vai aprimorar isso se convertendo, estudando a Bíblia. A pessoa que faz a coisa errada e não tem essa noção de que está errado, normalmente ele tem um problema psicológico bem mais profundo, né? Então, a gente vê aí os criminosos que os crimes mais hediondos e acha que está normal, né? Então, agora tem o cara que é um ladrão, mas ele sabe que ele está errado, que ele está fazendo está errado. Agora você tem cara que está lá roubando e para ele está normal. Posso fazer aquilo aí que é normal, tá certo? Bom, primeiro Paulo, né? 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Né? Isso a gente escuta todo mês na igreja, a necessidade da confissão dos pecados, né? Ao adentrar para a ceia, né? Para a ceia. Bom, então é impossível. Sim? Bom, é impossível ter alegria quando o coração está carregado pela tristeza e pelo peso do pecado. Exatamente, isso que a gente já vem comentado. Então, aquela pessoa realmente cristã, crente, ele chega um momento que ele está tão carregado que ele olha para o amigo, olha para o irmão da igreja, olha para o cônjuge, para os filhos, e ele não consegue aquele relacionamento, aquela comunhão adequada, porque sabe, eu estou fingindo aqui, né? Eu estou fingindo. Então é o peso, né? É o peso. Então veja lá, o Davi estava vivendo uma vida nesse episódio da Betseba e do marido da Betseba, né? Era um episódio que ele estava fingindo, né? Isso não é comigo, não é comigo. Bom, agora Deus é maravilhoso e bom. Por quê? Porque quando você reconhece o seu erro, vem a segurança do perdão. Deus perdoa, né? Você se confessou, se humilhou, vem a segurança do perdão, né? Bom, pecado perdoado, tá? No passado, a gente já discutiu muito isso em outras aulas, não é nosso papel aqui. O pecado tinha que ser remido pelo sangue de animais, né? A gente estudou isso já em outras aulas, né? Dos rituais, né? De sacrifício, né? De boi, de ovelha, tal. Agora só que essa remissão do pecado hoje não precisa mais de nada disso, porque Cristo já fez esse sacrifício definitivo. Então, né, a gente não precisa mais lá matar animais. Então, Cristo já perdoou na cruz os pecados. Né? Aí o apóstolo Pedro, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Né? Então, o nosso perdão lá, o Davi lá, ele teve que sacrificar, né? Não está lá quais sacrifícios que ele fez, mas ele, como um crente, ele teve que fazer sacrifício. E tinha o sacerdote também que sacrificava pela nação. Mas o nosso sacrifício já ocorreu, né? Então, eu tenho a certeza de que eu vou ser perdoado, por quê? Porque Cristo me perdoou quando ele foi morto na cruz. Então, isso é a certeza do meu perdão. Né? O pecado coberto, né? Eu vou voltar lá. O pecado coberto é expiação, né? O pecado expiado. Né? Então, essa expiação,
foi feita já por Jesus, né? Então, Cristo encobriu todos os meus pecados, né? Tipo assim, esquece isso, né? Você já foi liberto disso. Estou indo para o lado errado. Certo? E a atribuição de justiça. É interessante, porque eu sou um pecador. Se eu sou um pecador, se eu cometo erros, como que eu vou ser um justo? Certo? Como que eu vou ser injusto? Um justo. Só quem justifica uma pessoa, essa é a nossa teologia cristã, né? É Deus. Então, Deus vai nos tratar como justos. Por que que ele faz isso, né? Por que que ele faz isso? Ele faz isso por causa de Jesus Cristo. Lá no passado, Deus justificou Abraão, justificou vários heróis da fé. Mas hoje, essa atribuição de justiça, né, ela é feita por causa de quem? De Cristo. Então, ao morrer na cruz e ao morrer por nós, além de perdoar e remir nossos pecados, Jesus nos deu justiça. E o Davi Augusto quer falar. Ô, doutor João, graças e paz, tudo bem? Graças e paz. Não, é porque o nosso tempo da reunião ele vai acabar, Certo. e eu esqueci de te falar antes, se você quiser me colocar como co-anfitrião aí, eu te ajudo na questão de bloquear áudio, essas coisinhas. Então, eu vou pôr você como anfitrião aqui. Como é que eu Então, faço isso? Era só isso mesmo. Vai lá nos participantes, mas vai ter que abrir de novo a sala, né? Porque o tempo tá acabando, falta 1 minuto e 47 só. Vai lá nos participantes, clica lá no meu nome, em mais, e coloca lá co-anfitrião. Co-anfitrião. Mas não achei, não. Spotlight. Não, tudo bem. Depois a gente dá um jeito aqui. Só um pouquinho. Então, vamos lá. Ok, sem problema. Então, o perdão de Deus também nos atribui justiça. Nós somos injustos e só podemos ser considerados justos porque Deus nos atribui justiça. Tá certo? Hoje estou indo para trás aqui. Falta menos de 1 minuto. Bom, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Tá certo? Então, essa é a atribuição de justiça. Então, com o perdão vem a segurança, a libertação do pecado, do jugo de Satanás, da tristeza, da morte e do julgamento. Certeza do perdão de Deus traz alívio e segurança para a confissão. Então, a certeza do perdão de Deus traz alívio e segurança para a confissão. Bom. Então,
Voltou, né? É um problema geral. Não vai ter essa música daqui. Estou assistindo. Voltamos, gente. Alô? Pessoal? Não, Voltamos, né? voltamos. A Delma está com a mão levantada aí. Você quer falar, Delma? Ou posso continuar aqui? Bom, então vamos continuar. Bom, essa é uma passagem de Lucas, que é uma passagem bem conhecida, uma passagem, né, clássica, né? E o que nós vemos aí? Vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Porém, né, regou os meus pés com lágrimas. Porém, ela, né, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo, um ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei nessa casa, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isto te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então é interessante essa passagem de Cristo, né, revelando a questão do amor e do perdão, né, do amor e do perdão. Então, Deus, como todo-poderoso, né, ele não tem necessidade de nos perdoar. Né? É interessante isso, né? Porque ele é todo-poderoso, ele criou tudo. Tá? Agora, veja, ele ama muito. Então, quem ama muito, perdoa muito. Então, veja, como ela demonstrou muito amor por Cristo, Cristo perdoou-a, não era de um pecadinho, era de muitos pecados, muitos pecados, tá certo? Então, essa é uma passagem muito interessante, tá certo? Muito interessante para nós vermos isso. Eu estou indo para trás, eu estou perdendo aqui. Bom, somente haverá alegria plena com o perdão do pecado. A oportunidade para a confissão e o perdão é hoje. Então, a confissão ela deve ser feita agora, né? Ela deve ser feita nesse momento, né? E não para amanhã. Essa confissão para Deus. Né? Acabou aqui, vamos ajoelhar, né? Cada irmão aí, cada irmã na sua casa e ver que perdão que você precisa pedir para Deus. Ó, que confissão você precisa fazer para receber o perdão. Né? Irmã? Sim. Desculpa a minha pergunta simplista. É o seguinte, a gente fala muito em perdão, pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar e tudo. E contra o meu irmão, aquele com que eu fiz, que eu cometi o pecado? Você deveria... Eu preciso também de ir lá nele? Ou basta o ideal. Perdão a Deus? O ideal, sim. Tem as passagens na Bíblia que falam isso, né? Você vai entregar a sua oferta, deixa lá, não deposita não, vai lá e conserta primeiro. É o ideal. Agora, você vai confessar e pedir perdão para ele. É o seu papel. Agora tem o outro lado que é o dele. Aí é ele, o coração dele, Deus. Você, o seu coração, Deus, fez a sua parte. Teca,
Delma, aquilo que eu fiz ali com você, eu estava errado, você me perdoa, eu fiz a minha parte. Agora a Teca, oh meu Deus do céu, trocando o nome de vocês duas. Agora a Delma vai ver. Lindos, maravilhosos. Maravilhosas. Agora você vai ver, olha, eu vou soltar o perdão. Agora, Deus nos fala para perdoar, né? Perdoar e perdoar, né? Exato. Deus fala para a gente levar o dolo, né? Para a gente sofrer o dolo. É difícil, né? Nesse mundo que nós vivemos, né? É muito difícil você fazer isso. Ok. Tá lá. O medo da confissão pode ser o quê? O coisa ruim, bulinando na sua cabeça para que você não aproxime de Deus. Porque a aproximação de Deus requer essa confissão, né? Essa confissão. Então, Deus, eu tenho feito isso. Então, ele quer que você seja sincero com ele. Ele já sabe o que você faz, mas ele quer o quê? A sua disposição de coração para transformação. O Satanás, Lúcifer, ele não quer não, ele quer você cada vez mais arrogante, cada vez com coração duro, cada vez mais autossuficiente, cada vez mais longe de Deus. É o objetivo dele. O objetivo dele é te afastar de Deus